O evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 5, versículo 31 ao 47. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiro ao João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho do ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa, e a brilhar, e a vós com prazer vos alegravam com um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que João. As obras que o Pai me concedeu a realizar, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai me enviou a dar testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e a sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditaste naquele que enviou. Vós examinais a Escritura, pensando que nela possuía a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberei. Como poderei acreditar, vós que recebeste glória um dos outros, e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocai a vossa esperança. Se acreditasse em Moisés, também acreditaria em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditarem no escrito, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje, nessa quinta-feira, quarta semana da Quaresma, o Evangelho vai nos falar de uma discussão entre Jesus e os judeus. Judeus era o povo de Deus, o povo preparado por Deus, vamos dizer assim, um povo criado ali por Deus, desde, voltando atrás em Abraão, desde o nascimento de Isaac, depois a vida de Jacó e toda a história do povo. Um povo preparado para receber a palavra de Deus, que era Jesus. A palavra de Deus encarnada. E aquele povo sempre seguiu os rituais, sempre estudaram, sempre permaneceram dentro da igreja, tendo conhecimento da lei, das doutrinas, do ensinamento, dos rituais judaicos. Mas quando Jesus vem, aquele povo não acredita que Jesus é o Filho de Deus. E começam a discutir ali com Jesus. Discutir falando que ele era um falso profeta, que ele era um mentiroso. E Jesus era muito verdadeiro, Jesus era a própria verdade, e Jesus não podia mentir. Então Jesus permanece reto. Jesus fala: se vier outro em seu próprio nome, vocês acreditais. Mas como o Pai me enviou, e eu preciso praticar as obras de meu Pai, que é a verdade, vós não acreditais em mim. Aí, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes a gente fica triste quando as pessoas não acreditam na nossa pregação, na nossa palavra, quando falamos em Deus, em nome de Deus. Mas a gente precisa entender essa realidade humana, porque o próprio Jesus foi rejeitado pelo teu povo. Poucas pessoas acreditaram na pregação de Jesus. Se a gente for analisar o Evangelho, Jesus pregou para milhões de pessoas, mas quem realmente se converteu, talvez 100, 200 pessoas, 300 pessoas, e talvez seja isso, pela narração do Evangelho seja, porque muitas pessoas andavam atrás de Jesus, muitas vezes tinha 15 mil pessoas, tinha 20 mil pessoas atrás de Jesus, mas estavam ali por causa dos milagres que Jesus fazia, em benefício dos doentes, dos necessitados, mas não se convertiam. Estão entendendo? Estavam atrás de Jesus, viam os milagres de Jesus, beneficiavam-se daqueles milagres, daquelas maravilhas, mas não se convertiam a Jesus.
não se convertia. E muitas vezes a gente fica triste que as pessoas não se convertem. Você fala, você prega, as pessoas são agraciadas, as pessoas recebem a oração, recebem a cura, recebem o milagre, e muitas vezes as pessoas não se convertem. E a gente fica triste com isso. Mas o ser humano é assim, porque se ele não acreditou em Jesus, com todos os milagres que viram Jesus fazendo, multiplicações dos pães, ressuscitando os mortos, curando os cegos, curando leprosos, curando paralíticos, e centenas de outras curas que não narram o Evangelho, porque não caberiam tudo ali. Eles não acreditavam. Imagine nós, como que queremos que essas pessoas acreditem? Daí, como Pedro, que na primeira pregação consegue converter 3.000 pessoas, como Pedro, na segunda pregação, consegue converter 4.000 pessoas, e Jesus não conseguiu. Os evangelhos falam isso, que Pedro converteu mais pessoas que Jesus em uma só pregação. E Jesus, em 3 anos, conseguiu. Porque já não era mais Pedro, era o Espírito Santo. E quando Jesus pregava, Jesus ainda não podia dar o Espírito Santo para aquelas pessoas. Como deu a partir da crucificação, da ressurreição, da ascensão ao céu e da vinda de Pentecoste de uma maneira permanente. É um mistério de Deus. Não sei por que ele não podia dar naquele momento. Isso é um mistério, a gente tem que confiar em Deus, que Deus sabe o que faz. Mas sem o Espírito Santo, a gente não convence as pessoas. Então não adianta a gente muitas vezes ficar discutindo com as pessoas, a gente ficar debatendo, a gente tentar enfiar Deus na cabeça das pessoas, tentar enfiar a palavra de Deus na cabeça das pessoas. A gente não vai converter. Quem vai converter é o Espírito Santo. Então precisamos rezar para que o Espírito Santo venha convencer as pessoas. Que o Espírito Santo haja dentro da alma dela, do coração dela, transforme ela, o entendimento dela, leva ela a ter uma experiência interior com Jesus ressuscitado, que tenha o batismo no Espírito Santo, e ali elas começam a entender o mistério de Deus, a graça de Deus. Que você possa ter esse entendimento hoje, através desse evangelho, que Jesus discutiu com as pessoas, que você muitas vezes discute com as pessoas, que você muitas vezes tenta debater com as pessoas, colocar Deus na cabeça das pessoas, mas não faça mais isso. Peça ao Espírito Santo para que Ele convença as pessoas, para que Ele converta as pessoas, que Ele possa tocar no coração mais duro, criar circunstâncias que as pessoas possam se abrir a essa ação, e aí sim, através do Espírito Santo agindo de dentro para fora, essas pessoas possam experimentar Deus e entender os mistérios de Deus. Que assim seja. Amém.